Eu venho à tribuna hoje, primeiro, para destacar a Agenda Brasil, que foi ontem lida aqui pelo presidente do Senado, o senador Renan Calheiro, que tem muitos pontos importantes e até deles que precisa de uma urgência para aprovar aqui no Senado, na Câmara Federal, diante da crise que o Brasil vive hoje. Agora, eu quero prestar até solidariedade aos gaúchos pela crise financeira que vive o Estado do Rio Grande do Sul. A minha solidariedade às mulheres todas da Marcha das Margaridas que vieram aqui a Brasília, aos religiosos que estão aqui também e que têm uma contribuição muito grande dada ao nosso país. Mas eu falo hoje de um assunto que está na pauta da Agenda Brasil, senhor presidente. São vários itens que estão na pauta da Agenda Brasil, mas tem um deles que eu discordo completamente, que é a tentativa de cobrança daqueles que são usuários do Sistema Único de Saúde, de cobrança pelos atendimentos. Não há como, isso é inconstitucional, a lei não respalda esse tipo de iniciativa de querer, nos hospitais conveniados ou filantrópicos, nas Santa Casas, ou até nos hospitais da rede municipal, rede estadual ou federal, a cobrança por faixa de renda. Acho completamente impossível se fazer isso, inadmissível se fazer isso, até porque no meu estado mesmo, da Bahia, 82% da população é atendida pelo Sistema Único de Saúde, 18% tem os seguros de saúde, incluindo aí o seguro de saúde do Estado. Então, eu só queria... Pois não? Se puder, nós temos aqui, numa tarde aqui, e eu queria, porque também é uma preocupação minha, eu acabei de ter uma conversa com o presidente Renan e pode ajudar no discurso de Vossa Excelência o resultado da conversa. Como Vossa Excelência sabe, eu fiquei 8 anos no governo e uma das preocupações agora, conversando com o presidente Renan, era que não deixássemos dúvida, porque não pode ter dúvida numa área que Vossa Excelência, que é médico e trabalha, sabe muito bem, de que se queira agora cobrar pelo atendimento do SUS. Não pode ter dúvida disso. E eu falei isso com ele ainda há pouco. Está reformulando, inclusive, isso. A proposta que eu defendi que nós colocássemos é que nos grandes centros médicos, isso não ocorre, mas na maioria dos estados mais distantes, como é o meu caso, nos municípios mais distantes ocorre. Você tem hoje o Sistema Único de Saúde com um financiamento precário. Tiraram a CPMF e falta recurso. Eu vou falar sobre isso. Agora, já bem rapidamente, o problema é que em lugares como Acre, o melhor hospital, a melhor emergência é o pronto-socorro, é o Sistema Único de Saúde. Melhor hospital, sistema público. E os planos de saúde, eles cobram valores elevadíssimos. Mas eu estou falando de pessoa física, não pessoa jurídica. Eu ia chegar nesse ponto. Isso. Então, eu só queria lhe dizer que está reformulando para que se possa ter uma melhoria do financiamento quando, por exemplo, alguém de um plano de saúde for atendido no sistema que o plano faça a reposição. Aí, eu estou defendendo aqui a cobrança da pessoa física. Isso. Do assalariado. Daqui a pouco eu vou querer cobrar do assalariado de 2 salários, de 3 salários, pagar o hospital, que não é a menor condição, isso é uma coisa absurda. Isso aí, e eu conheço exatamente isso, porque eu trabalhei no meu estado, fui professor universitário, sou médico ortopedista, professor, trabalhei do hospital de alto nível da iniciativa privada ao mais humilde de todos e aquele que é o exemplo para o Brasil. Eu me dediquei parte da minha vida ao trabalho no Hospital Santo Antônio de Irmanduce. Então, conheço do humilde, do indigente, da época que, lá nos idos de 70, 80, os doentes que operavam eram aquele que era portador de tuberculose óssea por desnutrição, osteomielite hematogênica, uma série de doenças relacionadas com a desnutrição que hoje, senador Jorge Vênero, já não existe mais. Até porque eu tenho um filho que me seguiu, é ortopedista, e há poucos dias atrás eu falei com ele, Daniel, você tem operado muita osteomielite hematogênica, muita tuberculose óssea? Ele disse, meu pai, era da sua época. Hoje ninguém mais sente fome no Brasil, não tem muita desnutrição, nós operamos hoje outras enfermidades, mas essa não existe mais. Mas, apesar dessas pessoas que são atendidas no SUS terem um ganho de 2, 3 salários, 4 salários mínimos, não há como pagar o hospital público.
uma fratura de um Precisa afirmar que não vai estar isso na proposta. de um antebraço, só uma placa custa R$8.000. Então é inviável pagar isso. E eu venho aqui para dizer ao Congresso, ao Senado, e quero o apoio da senadora Liz, da senadora Vanessa, do senador Jorge, de todos os senadores e senadoras, que eu apresentei já 3 projetos no Senado Federal, no sentido de levar recursos para o SUS, que depois que não aprovaram a CPMF, que foi um erro não aprovar a CPMF, que tinha o recurso carimbado para o Fundo Nacional de Saúde, que ia para o Fundo Estadual de Saúde e para o Fundo Municipal de Saúde. Eu aprovei 3 projetos, um deles vem em cima disso que Vossa Excelência falou. O IPVA, que é um imposto que é cobrado obrigatoriamente das motos até o carro mais luxuoso, esse IPVA vai para as seguradoras. Uma seguradora chamada Líder, que tem vários ramos de outras seguradoras. E esses recursos, 45% vão para o SUS, os outros vão para a seguradora. Só que o pobre, o pequenininho, que tem lá o acidente no interior do Brasil, de uma moto, de um carro, ele não consegue reembolsar aquilo que ele pagou do seguro. Quase que a grande maioria não consegue. Fizemos um levantamento, é muito grande. Então, eu estou aumentando esses recursos do IPVA de 45% para 60% para o Fundo Nacional de Saúde. Apresentei, senador Jorge Viana, mais 2 projetos. Duas drogas lícitas no nosso país, como no mundo, causam grandes enfermidades. Uma delas é o álcool, quando consumido em excesso, e outra delas é o cigarro, responsável pelo câncer do pulmão, pelo câncer da bexiga, por outras enfermidades, por várias enfermidades pulmonares, pela telectasia. Então, apresentei um projeto para que os impostos arrecadados dos cigarros, da venda e da comercialização dos cigarros e das bebidas, fosse para o Fundo Nacional de Saúde. Isso significa, mais ou menos por ano, 18 bilhões de reais. Estou falando de uma cifra grande, 18 bilhões de reais, que iriam para o Fundo Nacional de Saúde, para o Fundo Estadual, para o Fundo Municipal, para não deixar a pessoa simples e humilde, assalariada, pagar a saúde no Brasil, que é muito cara e hoje está restrita a quem tem muito dinheiro. E o Sistema Único de Saúde, com todas as dificuldades que tem, resolveu muitos problemas no Brasil, sobretudo de doenças veiculadas pela água, doenças que foram contidas pela vacinação das crianças. Você não vê hoje a poliomielite, as viroses da infância. Muita coisa melhorou, diminuiu as doenças relacionadas com a desnutrição, doenças infecciosas, infecto-contagiosas, enfim, várias doenças foram controladas pelo Sistema Único de Saúde. Caiu a mortalidade infantil. Em 1991, quando fui secretário de Saúde no meu estado, nós tínhamos mais ou menos em torno de 85 nascidos por 1.000 vivos, óbitos por 1.000 nascidos vivos. Hoje estamos reduzidos a 15, 16. Caiu muito isso. Caiu a mortalidade materna, porque nós temos as maternidades no interior, as casas de parto, mas não é ainda o ideal. O ideal é que o governo possa colocar recursos suficientes para que o mesmo atendimento que tenha aquele paciente que tem um bom seguro de saúde, tenha no hospital privado, tenha no hospital público. E aí o que se pode colocar, Vossa Excelência falou, eu concordo plenamente. Às vezes o assegurado do Sul América, do Bradesco, vai para o hospital público, é atendido, é operado e o hospital público não cobra, nunca cobrou. É caro, é caro, que nós vamos regulamentar. Para você ter uma ideia, uma fratura do fêmur operado no hospital público, entre anestesia, medicamento, placa, custa no mínimo R$40.000. O SUS banca, a seguradora privada não paga ao hospital público e fica por isso mesmo. É o mesmo caso do IPVA, da Sul América, do Bradesco, de todas as seguradoras. Estão prestando serviço gratuito a essas entidades privadas. Mas vamos cobrar da instituição, não da pessoa física, não do assalariado, que não suporta mais. Já fizemos aqui coisas, inclusive, que vão incidir em cima do assalariado. Seguro-desemprego, o abono salarial, uma série de coisas que já foram diminuídas do trabalhador. Então, a minha proposta é que nós possamos aprovar agora nessa agenda
essas 3 propostas, 3 projetos que eu apresentei. Aumentar a participação no IPVA para 60%, aprovar que os impostos arrecadados dos cigarros e das bebidas alcoólicas vão para o Fundo Nacional de Saúde para ser destinado aos estados e municípios para uma assistência pública, gratuita e de boa qualidade para o povo brasileiro, sobretudo o povo da minha terra, o povo da Bahia. Muito obrigado.